Olá amigos, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor André Forseto, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical, sendo levada a você através da internet, a nossa disciplina Adoração. Chegamos hoje à última aula desse semestre, né? Fechamos então o nosso assunto, é a aula de número 6, a aula bônus, né? A aula complementar ao nosso material, que está inspirado na lição número 7 desse livro aqui, Adoração, da Cheia de Publicações. E quero dizer que foi uma experiência bem interessante para mim, para nós aqui de casa, né? Minha esposa também tem aulas aí publicadas, colocadas na internet. É uma experiência muito legal para nós, mas falta uma coisa muito importante, que é você. Falta esse contato pessoal com você. Isso eu falei em toda a aula e não deixarei de falar jamais, porque me faz muita falta essa interação na classe e aprender com os meus alunos também. A gente, por ser professor, não é apenas aquele que ensina e transmite alguma coisa, mas em toda aula, com certeza, há uma troca, e essa troca é muito gostosa, né? Mas vai chegar o tempo que nos encontraremos pessoalmente. Te espero na Escola Bíblica Dominical presencial, assim que voltarmos na nossa igreja. A aula de hoje está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Agora eu apertei o botão errado aqui, ele saiu, eu tenho que voltar, mas é rapidinho. Enquanto isso você procura também. Aqui, beleza. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercício de liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Logo no primeiro versículo é falado de sermos um sacrifício vivo ao Senhor. E aí já vem a primeira, a pergunta para nós pensarmos, que serve de introdução ao nosso estudo. Qual a diferença entre um sacrifício vivo e um sacrifício morto? Porque no Velho Testamento, o animal era levado à presença do sacerdote e ali era morto. E morto oferecido sobre uma fogueira, sobre a lenha, era queimado partes do animal, o sangue dele era espargido, aquela coisa toda, mas Paulo nos fala não para nos sacrificarmos entregando a vida, morrendo num altar e sendo queimados, mas como sacrifício vivo. E qual a diferença de um para outro? Que um está morto, o outro está vivo, sim. Mas a grande questão é que o vivo pode fugir do sacrifício. O morto não tem escolha, já morreu, está lá, vai ser queimado, Mas o sacrifício vivo, ele foge muitas vezes do seu oferecimento. Então, seu sacrifício só vai acontecer se for feito voluntariamente. Ou, se estiver bem amarrado também serve, mas Deus nos quer que a gente faça sacrifício voluntário
a sua presença, né? Deus deseja que o nosso culto seja voluntário, vivo e avivado diante dele. A gente vem falando de culto, né? Então, desde o começo, das primeiras aulas, falamos do culto no Velho Testamento, no Novo Testamento, no desenvolver da igreja, nos dias de hoje, o culto no seu tempo a sós com Deus, o culto, a adoração, né? Culto igual a adoração, nos pequenos grupos, na família, na igreja, em ocasiões especiais. A gente vem então tratando esse tempo todo de aspectos diferentes de culto e de adoração. Mas a palavra culto, ela pode ser traduzida de outras maneiras também, né? No versículo 1 ele fala: esse é o culto racional de vocês. Essa palavra culto, tanto em outros idiomas também é traduzido como serviço a Deus, o prestar um serviço a Deus. Então, culto também pode significar serviço, trabalho ou sacrifício colocado diante do Senhor. Então é algo mais amplo, né? Algo que você está fazendo, servindo ao Senhor. Por isso também a gente vem destacando ao longo do tempo que não necessariamente culto é aquele momento que você louva ao Senhor, ergue as mãos, o adora, depois senta, ouve os avisos e vem alguém, traz a palavra do Senhor, um estudo da Bíblia, né? Isso sim, é culto, legal. Mas também o servir à igreja é um culto ao Senhor, o serviço feito aos irmãos, o serviço social, ou mesmo o psicológico, o apoio pastoral, é serviço ao corpo de Cristo, então é entendido também como culto, né? Agora, quando o apóstolo Paulo, né, ele fala que a gente se ofereçam em sacrifício, né, ou se apresente diante do Senhor, e esse apresentar-se diante do Senhor envolve uma mudança de foco. Por quê? Porque você sai do eu e deixa Deus operar. Se você reparar na palavra Deus, tem o eu no meio, né? Então você não se anula, mas se rende ao Senhor, é dominado, controlado, dirigido e abençoado por Deus, porque Ele usa das suas características pessoais, as boas, né, para que o nome dele seja glorificado. E é interessante que esse apresentar-se diante de Deus, esse deixar que Deus entre em sua vida e se envolva, e a sua vida seja um culto ao Senhor, envolve voluntariedade. A gente vê em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, disse Jesus. E essa passagem, muitas vezes usamos para evangelização, mas o seu contexto original é aplicado para uma igreja que havia deixado meio Jesus de lado. Então a gente tem que entender isso. Se você quer Deus agindo na sua vida, o primeiro passo, né, tem que ser teu no sentido de abrir-se ao Senhor, falar: Senhor, vem sobre mim e faz a tua vontade em minha vida. Aliás, esse apresentar-se a Deus, se entregar a Deus, se oferecer a Deus, leva você a experimentar a vontade dele, que é o segundo ponto que eu quero destacar aqui, né? Antes disso, eu quero trazer algumas perguntas para você pensar. Vamos lá, né? Falando da vontade de Deus, que é o segundo ponto, a gente tem uma expressão cristã muito utilizada nas igrejas, que é assim: eu quero estar no centro da vontade de Deus, ou você deve estar no centro da vontade de Deus. E aí vem essa pergunta, né? O quanto no centro deve ser essa vontade, você tem que estar nessa vontade, né? O quanto essa vontade de Deus ela foi exata, declarada, revelada, para que você esteja no centro. Qual é a margem de manobra que você tem em cima disso? Eu ouvi de uma pessoa certa vez que assim,
Você só tem chamado missionário se Deus te falar o continente, o país e o povo que você vai trabalhar, e às vezes até a cidade, né? Se não for isso, não é vontade de Deus. E eu conheço efetivamente missionários que foram com esse chamado, como também conheço missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão no centro da vontade de Deus e têm um chamado amplo, aberto, mas estão cumprindo a vontade do Senhor. Então, quanto é no centro, exatamente isso tem que ser, né? Porque, veja só, se pecar, às vezes a gente fala assim, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, quando você erra o centro da vontade de Deus, você errou o alvo, você pecou, porque ao invés de, sei lá, trabalhar na empresa A, está na empresa B, ou não cantou o cântico A, mas cantou o cântico B, não, esse aqui não era da vontade de Deus, esse era. O quanto é essa vontade de Deus, né? E quanto a gente tem de margem de manobra, porque leva a esses maus entendimentos, né? Não, essa pessoa não estava na vontade de Deus, foi pecado, e ela estava toda, né, assim, com sua boa intenção, sua fé colocada no Senhor, e enfim, né, as coisas não correram como ela desejava, mas a gente entende que Deus é soberano nisso tudo. Pois bem, nosso texto aqui fala que uma vida colocada no altar de Deus experimenta a vontade do Senhor. Essa passagem sobre a vontade de Deus eu trouxe de ensinos colocados, princípios ensinados pelo Instituto Haggai do Brasil, tá? É bem interessante isso, é uma coisa, são pontos que edificaram muito a minha vida e podem ser bênção também para você, né? Primeira coisa que eu quero destacar é o versículo 2, né? Finalzinho do 2, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes temos medo, receio de nos entregarmos ao Senhor em sacrifício vivo e santo, pelo receio que a vontade de Deus não vai ser boa, perfeita e agradável ao Senhor. Estão fazendo obra aqui do lado, né? Mais uma, menos uma, daqui a pouco passa uma moto barulhenta aqui fora, né? Vamos continuando aqui, né? Você está me acompanhando? Beleza, muito bom. Boa, perfeita e agradável. Até hoje não encontrei nenhum missionário que falasse assim, eu estou no campo, estou cumprindo a vontade de Deus e é ruim pra porra, é ruim demais. Eu sofro todo dia porque estou cumprindo a vontade do Senhor. Não encontrei ninguém que me falasse isso. Seja trabalhando no interior de São Paulo, seja trabalhando com pessoas de rua, seja na Europa, missionários da África, da Ásia, nenhum deles falou algo desse jeito. Deus não vai fazer algo na sua vida que vai te fazer sofrer, que vai te fazer penar, que vai falar assim, é tão ruim cumprir a vontade de Deus. Não, ela é boa para a sua vida. Deus quer o bem para você, e nisso reside nossa fé e nossa confiança, que Deus quer o melhor para as nossas vidas. E aí a gente coloca um contraste entre a vontade de Deus e a vontade da carne. O que acontece? Até Paulo mais para frente em Gálatas, né, se não me engano, frutos do Espírito, frutos da carne, né, destaca bem isso. Mas veja só, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como que é a vontade da carne? Com certeza ela é má. Por quê? Porque é egoísta, está olhando só para si, não considera as pessoas ao seu redor, não considera muitas vezes a circunstância. Minha vontade é comprar um carro. Vai, compra um carro, se enfia em dívida, depois não tem como pagar, fica com o nome sujo. Mas cumpriu a sua vontade, a vontade da carne, né? A vontade da carne, ela é imperfeita. Ela está olhando para si, ela está olhando o limitado, e Deus está olhando o global, Deus está olhando a nossa vida como um todo, está olhando o reino dele, o reino de Deus como um todo. Então a vontade da carne é má e é imperfeita. Mas é interessante que muitas vezes a vontade da carne é agradável, por isso nos engana. A Bíblia chama isso do prazer transitório do pecado.
Também, da mesma modo que eu não encontrei nenhum missionário, por mais diverso que seja o seu campo, dizendo que é ruim, que é terrível. Não, eles estão lá e estão contentes de fazer a vontade de Deus. Também a gente dificilmente vai encontrar alguém que caiu em pecado, dizendo assim: ah, eu caí em pecado, era tão ruim, mas aquela coisa que eu fazia, eu sofria tanto, mas eu fazia. Não. Prazer transitório do pecado. A pessoa peca, desenvolve um gosto pelo pecado, da mentira, do roubo, da pornografia, o que for, desenvolve um gosto por aquilo. E tem que ser liberto disso. E essa libertação vem através do sangue de Cristo e através da unção do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente confunde as vontades de Deus e da carne, porque esse agradar da carne é algo temporário, é algo efêmero e não vai trazer glória para o Senhor. Mas muita gente se pauta por isso. Ah, não, eu estou na vontade de Deus porque está tudo certo, porque eu estou progredindo, porque eu estou faturando muito dinheiro na minha empresa. Tá, mas está fazendo com roubo. Tá, mas está fazendo com fraude. E isso não é vontade de Deus, com certeza. Discernindo a vontade de Deus para nós, também leva-nos a ver que a vontade de Deus não é algo assim tão estreito. Algumas vezes é, né? Mas na maioria das vezes é uma direção que Deus nos dá antes do que algo extremamente específico. A gente encontra em 2 Pedro 1,21 que fala que nenhuma escritura nos veio de particular interpretação, mas antes homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa palavra inspirado pelo Espírito Santo tem o mesmo sentido no grego de um vento que sopra e conduz uma embarcação. No caso lá eram embarcações à vela, né? Estar no centro da vontade de Deus, estar no sentido mais bíblico, mas de estar sendo guiado, impulsionado pelo Espírito Santo e estar navegando na direção que o Espírito Santo te aponta. Algumas vezes o Espírito vai te apontar para que trabalhe na empresa A e depois de um tempo na empresa B e na C. Às vezes o Espírito vai te impulsionar para que você tenha uma atração, uma afeição por outra pessoa e tenha um casamento. E aí a vontade da carne é para que depois se separe, né? Mas não é isso, a direção de Deus, vontade de Deus, né? E a direção, o impulso de Deus é que se houver dificuldades, houver mágoas, que haja perdão. Então Deus vai guiando e vai soprando e te dá uma certa margem de manobra. Que margem de manobra é essa? Ah, pastor, eu não sei com quem eu vou casar. Eu tenho medo de me entregar à vontade de Deus. Vai que Ele me dá uma pessoa, né? Quais os critérios que a Bíblia te coloca, né? A Bíblia vai te colocar para escolher um cônjuge. Alguém que seja servo de Deus. Alguém que seja fiel ao Senhor. Ah, mas aquele lá é tão bonitinho, não é tão fiel, mas é bonitinho. Ah, beleza passa. Beleza é passageira, né? Mas a fidelidade do Senhor, o caráter, esse permanece. Então, discernir a vontade de Deus é que ela é boa, perfeita e agradável, porque o Espírito Santo nos sopra e nos direciona, e o nosso coração. A gente tem que entender que Jeremias 17:9 fala que nosso coração é enganoso. O Salmo 37:4 fala: agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do teu coração. Mas primeiro você tem que se agradar, ou seja, tem que colocar o seu desejo nas mãos do Senhor. Senhor, esse ponto para mim é agradável, mas se for a Ti também, faz a Tua vontade na minha vida. Porque muitas vezes o nosso coração é enganoso. Ah, eu gostaria de um carro melhor. Você tem esse exemplo. Aí você vai, compra um carro, se mete em dívida e depois não tem como pagar. Aí vai falar: o Senhor não me abençoou, vou perder a bênção. Não. Você se meteu nisso pela tua própria vontade carnal, imperfeita, foi enganado pelo desejo do seu coração e depois sobra a culpa para Deus, né? Misericórdia.
Então, aprender a render-se como sacrifício é aprender a ouvir e obedecer à vontade do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, Paulo emenda esse texto da vontade de Deus, de cultuar ao Senhor, de se sacrificar ao Senhor, com o corpo, com a ação nossa no corpo de Cristo. Por quê? Porque o culto integral e o cumprir a vontade de Deus deve estar harmonizado com ser parte do corpo de Cristo. Nosso relacionamento cristão é com Deus, mas também é com os irmãos. Versículo 5 fala assim: também assim, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Eu já falei uma vez, numa aula passada, vale a pena reforçar, ninguém se apaixona apenas pela cabeça de alguém, ou apenas pelo corpo. Se fizer isso, está errado. Mas você se apaixona, você ama a pessoa por inteiro. Então, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é o mesmo. Não tem como se apaixonar por Cristo, que é a cabeça, e não ter amor pelo corpo de Cristo, que é a igreja, pelo irmão que está ao seu lado. Na carta de João, ele fala assim: aquele que diz que ama Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque se diz que ama a Deus que não vê, mas não ama ao irmão que vê, como pode ser isso? Pois é. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele se desenvolve também com os irmãos. E o modelo que Paulo coloca aqui, veja só, versículo 3. Ninguém tem um conceito mais elevado do que deve ter. Antes, tem um conceito equilibrado. É ter um autoconceito sóbrio, né? Pois no versículo 5 ele fala, olha, é um relacionamento de interdependência. Cada membro está ligado aos outros, né? E depois ele fala, olha, temos dos 6 aos 8, temos diferentes dons. Se você tem dom para isso, faça. Se tem dom para aquilo, faça aquilo, né? Faça com zelo, faça com ardor, faça com carinho, né? E o modelo de relacionamento, então, é algo que seu autoconceito tem que ser sóbrio, não venha se exaltar no relacionamento. É um relacionamento que deve ser desenvolvido entre as pessoas da igreja, isso é muito importante, e temos que entender que a diferença entre hierarquia e ditadura. Os mais velhos, pessoas aí com 50, 60 anos ou mais, viveram um período aqui no Brasil chamado ditadura. O que é? Era onde as decisões vinham de cima e você não podia decidir nada, né? Aquela coisa. E muitas vezes a gente foge, hoje a nossa sociedade foge de tudo aquilo que se assemelha a ditatorial. Mas para se afastar disso, muitas vezes rejeitamos a hierarquia. E são coisas diferentes. Sem hierarquia, vira anarquia. Não precisa ser ditatorial. Eu mesmo já fui chefe, encarregado, coordenador, gerente de empresas e pude exercer a hierarquia sem ser ditatorial. Por meio do diálogo, por meio de conversar, discutir com as pessoas, a gente pôde levar a bom termo a missão que estava colocada na empresa, né? Então, Deus coloca os dons para serem exercidos dentro de uma hierarquia. Eu vou fazer o que eu quero. Deus está me usando e pronto. Não. Dentro do contexto da igreja, dentro da orientação do seu pastor ou do seu líder. Somos membros de um só corpo. Pois bem, como aplicação para isso tudo, eu quero te desafiar então. Agradeça a Deus pelos seus dons, habilidades, paixões, com as quais você pode adorá-lo todos os dias. Esses dons, habilidades, paixões que você tem, não é só para domingo à noite ou de manhã na igreja, mas todos os dias como sacrifício vivo, né? Então ofereça a si mesmo, como oferta de adoração a Deus diariamente. O sacrifício era feito de manhã e à tarde. Então tem um momento diante de Deus de adorá-lo e de falar, Senhor, estou aqui, que eu seja parte das tuas
a tua ação no mundo na minha geração. E ofereça a si mesmo em serviço para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não consigo até hoje compreender pessoas que se dizem crentes fiéis ao Senhor, que chegam no culto, muitas vezes até já começado o culto, ou prestes a começar, e acabou, o pastor disse ao meio, ele levanta as costas e vai embora, não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, não se relaciona com ninguém. Não é isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus te chamou. Mas Ele chamou para fazer parte de um corpo que te ama, que te cuida e que te abençoa e que você poderá abençoar também. Então, como conclusão dessa lição, mas também desse semestre, podemos dizer, olha, nesse semestre vimos que a adoração é algo permanente, que acontece todos os dias quando você busca a Deus. Às vezes, a adoração acontece de forma conjunta, onde temos a oportunidade de servir ou cultuar através dos dons que Deus nos deu. Se o teu dom é servir, então sirva. Já encontrei pessoas que falaram assim, não tenho dom nenhum. Então saiba de uma coisa, então você tem dom de serviço. Se você não serve para nada, alguma coisa errada tem. Pelo menos para colocar, né, os envelopinhos no banco, né, isso é serviço. Para ajudar a arrumar a igreja, serviço. Eu descobri que pelo menos o dom de serviço todos têm, né, ou outro dom, ou ambos, ou vários dons, né? Então, isso vai acontecer, e desejamos que aconteça isso na sua vida. Desejamos que o seu culto diário e permanente seja uma preparação para uma vida na glória, na eternidade, louvando e adorando a Deus para sempre. Que a tua adoração nessa vida, nessa terra, não seja um peso, porque ela vai te preparar para que você esteja um dia na glória, adorando ao nosso Deus, Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Santo Espírito do Senhor, para todo e todo sempre. É isso que queremos para a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por caminhar conosco aqui nessa jornada e nos vemos muito em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço.